Gente, boa noite. Perdoe meu atraso. Nós vamos falar então de um tema que o título é um pouco diferente, mas é uma passagem bastante conhecida, né, de todos. Ela está em Mateus 6:22, tá? Chama-se A Candeia do Corpo. Alguém já ouviu? Não, né? Mas ela é conhecida. Vamos lá. Está em Mateus então, e ele fala o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho a passagem, não só de uma forma mais ampla, né, tendo em vista a interpretação da palavra, mas também por um aspecto um pouco mais filosófico, para a gente entender como que funciona essa questão aí do corpo ser uma candeia, né? Então, todo mundo sabe o que é uma candeia? Lembra, Dom? Oi? Sim, lâmpada para a época é uma lâmpada, né? Mas é justamente, é como se fosse uma lamparina, né? Isso. Jesus ainda falou que não era para deixar a candeia debaixo, né? Tem que colocar sempre no alto para que ilumine, né? Muito bem. Então, é interessante como que ele vai fazer nessa passagem uma relação dos olhos com o corpo e dizer que os olhos são essa luz e que ele representa o nosso corpo, tá? Vamos entender um pouquinho isso aí, começando por essa questão então do olho bom e do olho mau. Já pela passagem a gente vai entender, quando ele fala que se seus olhos forem bons, vai acontecer alguma coisa, se seus olhos forem maus, né, acontecerá outra coisa. O que quer dizer isso? O olho bom e o olho mau, né? Então a gente percebe que tem essas duas perspectivas. A percepção das coisas que vemos faz total diferença no nosso julgamento. Então, veja bem, todos nós temos olhos, certo? Felizmente, graças a Deus, né? A gente sabe que tem uns que são privados dessa bênção. Em princípio, todos enxergamos bem, mesmo que tenhamos aqui, né? Os nossos olhos. Uns têm problema de uma dificuldade mesmo ocular, né? Outros, como eu, têm problema de DNA, data de nascimento avançada, né? Então, depois que o braço fica curto, a gente precisa do óculos. Mas, enfim, independentemente de quais sejam os nossos problemas, com este recurso, todos enxergamos bem, não é? Só que é o seguinte, o que um enxerga, é o seguinte, deixa eu ver aqui uma. Cadê isso? Deixa eu ver se ele vai funcionar. Tá muito colorido. Mas tá bom. Não, daqui dá pra. Bom, vamos, todos nós temos olhos, certo? Então, o que vocês estão vendo aqui? Descrevam para mim este objeto que eu estou mostrando. Pois é, o que vocês estão vendo aqui? Hã? Como é que é? O Cristo, tem um Cristo aqui? Não, tem imagem de um Cristo aqui? Tem certeza? Pois é, porque tá. É o Cristo. Gente, todo mundo está vendo isso? Tem certeza que estão vendo isso? Porque, na verdade, aqui só tem algumas letras, tem um papel em branco com umas coisas escritas aqui. Não estão vendo isso? Não? Veja bem, é o mesmo objeto, certo? Só que quando eu mostro assim, alguns veem uma coisa. Quem está aqui vê outra coisa. Você está vendo algum Cristo aqui? Desenhado? Não, né? Nós estamos vendo uma página cheia de escritos e um papelzinho branco aqui, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Apesar de todos nós vermos as coisas,
cada um vê algo de acordo com a sua percepção, com o seu ângulo de visão. Certo? Obrigado. Mas acontece o seguinte: vocês que viram a coisa aí da frente, que viram um livro e tinha um Cristo desenhado aqui, e quem estava aqui atrás que não viu isso? Independentemente do nosso olhar, esse Cristo, esse texto, isso deixou de existir? Estava aqui. Nós é que não conseguimos ter uma visão global dessa coisa, não é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: apesar de cada um ter uma percepção de qualquer coisa, de um fato, de uma história, de uma situação, né, de um problema, com certeza outros terão uma outra percepção daquela mesma coisa, né? Vai ver aquilo de uma forma diferente, porque está num lugar diferente, não é? Se é uma situação, por exemplo, e eu conheço uma pessoa envolvida, e essa pessoa me passa a situação, eu vou pensar uma coisa a respeito da situação. Se eu conheço uma outra pessoa envolvida, eu vou pensar de uma outra forma. Se eu não conheço ninguém envolvido, eu vou pensar de uma outra forma. Se eu conheço as duas pessoas envolvidas, percebe que quanto mais eu conheço ou menos eu conheço, isso interfere na minha percepção sobre aquilo. E mesmo que eu, conhecendo tudo ou não conhecendo nada, não é? Quando lanço um olhar sobre uma coisa, a gente vai ter que entender como que será a nossa visão, a nossa percepção a respeito daquilo. Porque da maneira que eu vejo as coisas com os meus olhos, e quando eu falo os meus olhos, é a minha percepção, meu ponto de vista daquilo, todo o meu corpo também será assim. Não é? Porque não é só uma visão, porque a visão ela vai ativar um pensamento, que vai ativar palavras e que vai ativar ações. Não é? Então, a forma como eu vejo uma coisa interfere profundamente na minha manifestação a respeito daquela coisa. Então, além dessa percepção, né, que faz toda a diferença no meu julgamento a respeito de algo, também a qualidade da visão, né? Ela que vai determinar se aquilo que eu estou vendo é uma coisa boa ou uma coisa má. Então, portanto, um olho bom e um olho mau. E aí é que vai a nossa percepção de cristãos. Como nós, enquanto cristãos, estamos vendo as coisas. Qual que é a nossa visão de Deus? Qual que é a nossa visão da dor? Qual a nossa visão da dificuldade? Não é? E isso altera profundamente tudo. Existe uma história, né? O Chico ele conta uma história que um repórter ia visitá-lo, né? Numa ocasião. E quando esse repórter chega, estava na hora dele fazer uma tarefa, que ele visitava uma mãe que tinha um filho com paralisia cerebral, e ele era todo deformado, ele tinha muita dificuldade, não conseguia se locomover, e ele ia lá ajudar essa mãe, a cuidar desse filho, dar banho, essas coisas, né? E aí ele falou com o repórter o seguinte: olha, eu posso dar essa entrevista, eu posso conversar com você, mas eu tenho que fazer essa atividade. Você chegou agora. Se você quiser me acompanhe, né? Nós vamos até lá, e aí depois a gente conversa. Ok. Então o Chico chega lá. Quando ele chega lá, o repórter vê esse menino, essa criança, totalmente deformado, passando por muita dificuldade, uma mãe extremamente carente de tudo, né? Com muita dificuldade, cuidou daquele ser ali e tal. Na hora que terminou tudo e saíram, o repórter veio para o Chico e falou assim: Chico, será que nem nessa situação, né, a eutanásia não poderia ser um alívio para essa mãe e para esse filho? Né? Todo mundo sabe que a eutanásia é uma desencarnação, uma morte conduzida, né? Aí o Chico falou assim: meu irmão, é o seguinte, esse homem que está aqui, ele foi um torturador na última vida dele, torturou muitas pessoas, recebeu depois e tal, mas assim, sofreu um processo obsessivo muito grande. Quando ele desencarnou, imediatamente do seu desencarne, esses espíritos foram para cima dele, né?
capturaram o seu espírito e levaram para zonas profundas, né, dos planos espirituais, e o torturavam incessantemente. Outro. E a situação se dava por muito tempo, até que houve uma intervenção divina, e esse espírito, ele foi adormecido e reencarnou no corpo desse jovem paralítico, né, com paralisia cerebral. Aí o Chico virou para ele e falou o seguinte: meu amigo, é o seguinte, quanto mais tempo ele conseguir permanecer nesse corpo deformado, para ele é melhor, porque a situação desse corpo realmente é tão difícil, é tão dolorosa, que os espíritos que o estão perseguindo não o reconheceram nessa carne. Então, quanto mais tempo ele conseguir ficar aqui, melhor é para ele, porque ou os espíritos que o estão perseguindo e torturando vão reencarnar, ou vão perdoá-lo. Então, que se ele sai agora, ele deve viver dolorosamente inúmeras desventuras no plano espiritual. Mas percebe, então, o que é uma visão das coisas? Então, a gente vê a dor, né? A gente vê a deformidade, a gente vê a dificuldade, a gente vê uma série de coisas, mas não compreende, né? O nosso olhar não tem ainda, por mais que a gente conheça muitas coisas, né? Um refinamento necessário para que a gente compreenda a misericórdia divina em inúmeras situações, né? Então, é uma viagem que a gente perdeu, meu Deus, o que muitas vezes poderia ser pior se a gente fosse, né? Uma dificuldade que nos acomete, né? Um problema de saúde, tudo faz parte, né? Ou da nossa irresponsabilidade, ou de uma necessidade que é nossa. Porque quando a gente olha para Deus e percebe, né, o quanto Ele é misericordioso, a gente tem que entender, né, o nosso olhar precisa ser um olhar diferente. Não podemos ver só a maldade ou a crueldade, não é, em determinadas situações. É importante que a gente entenda o seguinte, né? O escândalo ele é necessário, não é? Também sabemos, ai daquele de quem vem escândalo. E Jesus, com a sua lei de amor, ele deixou clara para a gente uma questão que é muito importante, que é necessário quitarmos o nosso déficit com a lei? É necessário, mas o que? O amor cobre a multidão de pecados. Então, a misericórdia divina, ela é preponderante em todos os aspectos. E isso significa o quê? Que Deus vai vir de lá, os espíritos, né, os guias, eles vão vir de lá onde estão, vão vir aqui na terra e vai fazer o que é preciso ser feito? Não. Por quê? Porque eles contam com quem? Quem está encarnado? Nós. Então, nós somos o recurso de misericórdia da espiritualidade, não é? Então somos nós que agimos em nome do bem, né? Em nome do Pai. Então por isso é que a gente não deve ficar impassível frente à dor e às dificuldades. Precisamos sempre estudar, precisamos sempre atuar no bem, entendendo que toda situação que acontece tem a sua causa e tem a sua função na vida, né? A gente precisa ter primeiramente uma humildade, um reconhecimento de que aquilo lhe é necessário, está tudo certo frente à misericórdia divina, mas que também depende de mim atuar na vida para auxiliar, para ajudar, porque essa é a nossa missão na Terra, né? Bom, então, vamos lá. Aqui. Para o olhar do homem contemporâneo, o que representa o bem e o mal? Então, tá, existe o bem e existe o mal, né? E o que é o bem, o que é o mal? Então, por exemplo, a gente vê, né, muita gente se alimentando. O alimento, ele pode ser saudável ou pode ser prejudicial, né? Então, muitas pessoas usam, outras abusam,
não é? Do alimento, dos entorpecentes, não é? De uma série de coisas. E aí o que a gente vai imaginar? O que é bom, o que é mal? Às vezes aquela pessoa que está lá enchendo a cara e ali, é ótimo para ela, é muito bom, não é? O que está se entorpecendo, os drogaditos que estão ali envolvidos, infelizmente, para ele aquilo ali é muito bom, não é? Os que estão envolvidos nas questões da sexualidade desregrada, aquilo ali também é muito bom, não é? E então assim, como que hoje a gente vê algo que realmente é bom ou que realmente não é bom? Então a gente tem aqui pessoas um pouco mais de idade, né? Pessoas mais experientes, né? Vamos lá, como é que ela chama? Glória. Tem uma outra, como é que ela chama? Cássia. Então, dona Glória, dona Cássia. Muito das coisas que tem hoje, e que todo mundo vê, que todo mundo faz, que todo mundo aprova, né? Era assim no tempo de vocês, quando eram mais jovens, adolescentes. Então, por que aquilo que antigamente a gente via que não era bom, que não era saudável, que não era interessante, por que hoje é? Ou seja, aquilo que no passado era mal, não era bom, hoje é tranquilo, é bom, está todo mundo fazendo. Por que isso está acontecendo? Como é que é o nosso valor entre bem e mal hoje? Né? Eu me lembro na época da minha adolescência, da minha infância, coisas que eu via, o que a gente fazia, não eram bem vistas, não é? Nem por nossos pais, nem para a sociedade, nem para ninguém. E hoje, absurdamente, isso é visto, é feito de forma muito comum e muito tranquila. Tem um pesquisador, ele desenvolveu uma teoria, e essa teoria dele chama-se Janela de Overton, né? O nome dele era Overton também. E o que é isso? Ele era pesquisador do marketing, da publicidade. Então, ele, por exemplo, ele queria lançar um produto, só que esse produto não era muito bem visto pelas pessoas. As pessoas não gostavam, não achavam aquilo muito legal. O contratado, ele fazia determinadas pesquisas, ele fazia determinados experimentos, ele fazia determinadas coisas que, aos poucos, colocando aquilo ali como teste entre as pessoas, elas iam se acostumando àquilo ali, até o ponto em que ele falava assim, bom, agora sim, você pode pegar o seu produto e colocar dentro que as pessoas vão aceitar. Mas antes de fazer esse preparo, ninguém aceitaria. Isso significa que eles chamam isso de janela de óculos, porque às vezes a janela é assim, ninguém está aceitando aquilo. Ele vai, abre a janela e todo mundo aceita. Vocês querem ver um exemplo muito claro de janela de Overton? Uma coisa que a gente via como ruim e negativa e não apropriada, e hoje você vê com a maior naturalidade, uma palavrinha só: globeleza. Alguém se lembra da primeira? Alguém se lembra da última? E hoje, ela, né, era lá um maiô, depois de um biquíni, aí foi tirando, aí tirou de cima, aí tirou de baixo, aí pintou, aí foi. E a gente vai aceitando. Vocês imaginam, na nossa época, um pouquinho, há 30 anos atrás, né, vamos dizer, há 30 anos, passar na televisão o que se passa hoje? Então, o que aconteceu com a nossa humanidade? Ou seja, aquilo que os nossos pais não deixavam a gente ver como criança, hoje a gente deixa ver os nossos filhos verem e está tudo bem. Os nossos netos verem, tá... Por que aconteceu? O que aconteceu com a humanidade? O que aconteceu com a moralidade, com a ética, né? Com essa visão entre bem e mal, que esse tipo de coisa, hoje, é tranquilo, não é? Bom, isso tem a ver com umas questões filosóficas, né? Dentro dessa questão aí. Eita. Então, primeiro vamos ver aqui duas questões do Livro dos Espíritos, né? E elas tratam da seguinte temática: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E o Kardec responde:
são as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, uma pessoa é boa ou é má, não é só porque nasceu como filho de Ciclano e Beltrano. Não é porque é pobre, não é porque é rica, não é porque... Não, isso é uma herança espiritual. E como ao encarnar nós esquecemos nosso passado, cabe ao nosso pai e à nossa mãe educar esse espírito, educar essa criança, para que ela adquira valores reais, morais. Nós chegamos a falar isso aqui, se não me engano, na última palestra em que nós falamos sobre questão de educação, né? O que é questão de educação? Hoje nós confundimos muito, né? Educar e instruir, né? Então, e aí, nesse processo, a gente, entre o que é educar e ensinar, são duas coisas completamente diferentes, né? A escola ensina, mas quem educa é a família. Não é a escola que educa. Tem algum professor aqui? Não é? Então, nós nos formamos para ensinar o nosso conteúdo. Não há nenhuma disciplina, não há nenhuma diplomação que nos conduza a um processo educacional. Você tem que ensinar o seu conteúdo. Tá? Não, eu não sou educador, inclusive, faculdade de educação, esse nome não existe, literalmente, né? A gente ensina, tá? Agora, é claro, além de ensinar, eu posso educar? Claro que posso, né? O médico, além de medicar, ele também pode educar? Claro que pode. O vendedor, além de vender, ele pode educar? Pode, não é? O pedreiro, além de construir, ele pode. Ou seja, é muito diferente. Já viram alguns médicos? Tem muitos que são amáveis, tem outros que são ignorantes, moralmente falando, né? Tem prestador, tem pedreiro que é extremamente atencioso, tem outros que são, independente da profissão, porque a profissão é técnica. Aquilo ali é ensino. Educação, né? Educar é fazer com que a pessoa se relacione bem consigo mesma e com o mundo ao seu redor. E isso é papel dos pais, né? Então, o processo educacional cabe a nós que recebemos as nossas crianças, os nossos filhos, trazer esse aspecto, não é? Da educação moral, da educação cristã. Por mais que o mundo, que as leis pode, né, consumir até X gramas de tal droga ilícita, mas isso é legal, não quer dizer que isso é certo, não é? Então, cabe a nós, né, cabe aos pais, cabe à sociedade, não permitir que a contemporaneidade perturbe a ordem ética e moral do cidadão, não é? Porque a nossa função, né, a nossa missão é não só nos auto-evangelizar, como também evangelizar as pessoas do nosso redor, não é? E aí, então, ou seja, né, primeiramente a questão de dois espíritos, é o caráter dele, né? E seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso de um espírito mau? Sim, mas dizem antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderia fazer crer na existência de espíritos sempre maus, o que chamais demônios. Então, não existe espírito nenhum que é sempre mau e que será mau eternamente. Existem espíritos terríveis, não é? Mas um dia ele alcançará a redenção, com muita dor e dificuldade, não é? Não sejamos ingênuos de achar que não exista má influência, maus espíritos, porque eles existem, não é? Mas cabe a nós, né, nos portarmos de tal forma que nos atraímos apenas os bons, né? Ou pelo menos
na maior quantidade de vezes, né? Então, para que possamos entender o que representa o bem em nossa vida cristã, né, há três coisas que são fundamentais, né, das quais, se perder uma delas, complica-se muito, muito, muito. É Deus, transcendentalidade e as verdades universais. Sem esses três princípios, a gente se complica muito em nossa vida, tá? Sobretudo os nossos filhos, os jovens, né, em geral. O que quer dizer isso? Deus, ok, né? Ok. Só que, o que é transcendentalidade? O que é transcendente, né? Transcendência é a capacidade que a gente tem de entender que existe algo a mais do que a matéria, não é? Estamos aqui numa casa espírita, estamos aqui, tem uma pessoa aqui presente falando para vocês estão aqui presentes, me ouvindo, mas tem toda uma espiritualidade a qual a gente não vê e está fazendo o seu trabalho, né? Ela está presente aqui conosco, né? E está conosco o tempo inteiro, e existe essa transcendência. Mas infelizmente, para muitos hoje, né, o que importa é a sua vida, é a sua matéria, é o momento, é o agora, e não acredita nessa coisa de religião de Deus. Muitos até podem até achar que existe um Deus, mas é o Deus da matéria, é o Deus imanente e não um Deus transcendente. É como se o Deus fosse a vida, o Deus fosse aquilo que está ao meu redor, a matéria que me agrada, que me sustenta. Há filosofias que entendem isso, né? O Baruch Spinoza, né? É um filósofo que ele trouxe essa ideia de que Deus, ele não está fora, ele não é algo para além de ninguém. Ele é a própria matéria, porque ele criou tudo e ele também é tudo. E tudo que ele criou, né, inclusive nós, faz parte de nós. Então, isso significa que nós também somos deuses, né? Ou seja, tudo que existe no mundo, se foi feito por Deus e consequentemente por mim também, é para o meu deleite. Então, eu vou aproveitar tudo que tem, de bom e de mal, né? Então, é uma teoria. Por isso que é importante a gente entender que Deus, ele é transcendente. Existe algo além da matéria. A vida continua e nós precisamos dar conta de nossa vida para esta realidade espiritual, para os Espíritos que nos acompanham, para Deus, para as nossas entidades, para aqueles que estão ao nosso redor. Não é? Isso é importante. Além dessa visão de Deus e que existe a espiritualidade, que existe um mundo além da matéria, uma coisa também é fundamental: as verdades universais. O que quer dizer isso? Até a Idade Média, vamos fazer um esforcinho aí para o professor, quem é a história aqui não, né? Mas a gente lembra um pouquinho da nossa escola lá, né? Até a Idade Média, o que aconteceu? Existia uma única religião, pelo menos na Europa, né? E depois, quando aqui os europeus descobriram a América e tudo mais e tal, apesar de que a gente sabe que algumas outras regiões do país, sobretudo a África, né, já era católica muito antes do europeu chegar ali, né? Mas, enfim, a gente tinha como base filosófica uma coisa chamada teocentrismo. Alguém sabe o que significa? Hã? Exatamente. Deus era o centro, né? Teocentrismo. Então, o que acontece? Segundo, inclusive, a teoria dos católicos, né? E de muitas religiões, a gente nasce com um pecado original. Então, você já nasceu ferrado na vida, né? Qual que é a minha única salvação? Buscar me melhorar para ser uma pessoa melhor, não é? E em quem eu me espelho? Nos meus desejos, nas minhas ações, nas coisas que eu quero? Não, em quem? Em Deus. Porque Ele é a verdadeira verdade, a verdadeira justiça,
a verdadeira beleza. Ele representa essas verdades universais. Então, por mais que eu tenha uma ideia de justiça, uma ideia de beleza, uma ideia de amor, eu tenho que sempre me espelhar nele, para buscar me aprimorar, melhorar a minha forma de agir, a minha forma de pensar, de acordo com ele, de acordo com essas verdades que vêm de Deus, não é? Só que quando chega a modernidade e pré-modernismo e também aí a contemporaneidade, o que vai acontecer? O homem vai falar o seguinte: não, a Idade Média foi um período muito bacana, nós estamos sentindo outra vez, né? Só que infelizmente no final dela foi bem complicado. A baixa Idade Média foi terrível, né? Promovido inclusive pela necessidade que o homem tinha de abusar do poder e tudo, né? Então, enfim. E naquele momento, nossos irmãos católicos foram muito infelizes, né? Pelo menos os que estavam à frente comandando, né? Em nome da religião, o poder na terra. Ok, então era preciso desfazer-se disso? Era. Mas qual foi o grande problema? Ao buscar, digamos assim, fazer um movimento contra aquelas dificuldades que a igreja trazia naquele período, não é? Buscando melhorar o processo, o que eles fizeram? Eles excluíram toda a perspectiva católica e com ela também toda a perspectiva cristã. Porque uma coisa que precisa entender é o seguinte: tem um céu aí? Uma coisa que precisa entender, né? Vamos ver se vocês. Não, só um pedaço. Tá tranquilo.